Olá, crianças! E aí, como estão vocês? Espero que estejam todos bem, né? Hoje vamos iniciar a nossa próxima aula e hoje será de redação, certo? O assunto que separei para vocês é a opinião, que é também um gênero textual, é uma produção de texto. Opinião, assim, no nosso dia a dia sempre acontecem várias coisas, né? Nós ouvimos isso pela TV, pelo rádio, pelos jornais, certo? Tudo que acontece é um fato. E opinião é o que a gente pensa a respeito desse fato, ou seja, a respeito do que aconteceu. Nós podemos tornar essa nossa opinião pública através dos jornais, das revistas, dos sites, mas aí passa a ser chamado de texto opinativo. Por quê? Porque você vai escrever, certo? Então, por meio dele, do texto opinativo, o autor, que no caso é você expressando sua opinião, comunica a própria opinião e pode torná-la pública. Através do quê? Dos gêneros jornalísticos. Que gêneros são esses? Jornais, revista e sites por meio da internet. Só que assim como todo texto, né, o texto opinativo, ele também tem a sua estrutura, característica e as regras de construção. Na estrutura, você tem aquela mesma estrutura de uma redação comum, de um texto dissertativo, como introdução, que é onde você coloca o título, né, e um tema polêmico para que outras pessoas também possam dar sua opinião, pensar junto com você, concordar ou discordar, né? Que a opinião é algo individual. Desenvolvimento, que são os argumentos de acordo com o seu título ou com o seu tema polêmico. A conclusão, que é a reflexão final. Essa reflexão final, ela pode ser feita também até com uma frase, se você preferir. Mas aí também deixando aquele ar de que outras pessoas possam também opinar, concordar ou discordar com você. As características. Tem várias características, aqui vou botar 4. Temas de atualidade, que chame a atenção das pessoas para que venham ler a sua opinião, né? E o que realmente está acontecendo. Escritos em primeira e terceira pessoa. Aí vem aquela questão dos pronomes, né? Primeira pessoa, eu, que você está opinando, e quando você vai se referir a uma outra pessoa, ele. Então, primeira e terceira pessoa. Geralmente são assinados. Se é você que está dando opinião, as outras pessoas precisam saber de onde veio ou quem escreveu essa tal opinião. Então você tem que assumir a sua reflexão, a sua tese, assinando o seu texto. Linguagem clara e objetiva. Para quê? Para que você não fique enrolando, né? Colocando várias palavras para chegar até um determinado ponto. Então, quanto mais claro e objetivo, mais você vai chamar a atenção das pessoas que estão lendo, os leitores. E as regras para a construção do texto opinativo são aquelas mesmas regras da sua redação comum. Letra legível, né, para que todos entendam e possam ler corretamente. Margens regulares, que é aquela questão de no início de um texto, você tem que fazer o primeiro parágrafo começando com letra maiúscula e afastado da margem. Repetição de palavras, não ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo. Você pode estar utilizando o quê? As palavras com o mesmo significado, as palavras sinônimas. Palavras escritas corretamente, aí vale lembrar a parte ortográfica das palavras, né? As palavras que, que é com X, tem som de CH, as palavras com SS, as palavras com RR, e assim sucessivamente, as questões ortográficas. E os sinais de pontuações empregados corretamente, que é a questão dos sinais para quando dá aquela pausa na leitura, a continuação do parágrafo. E lembrando sempre que depois de um ponto sempre inicia a sua frase com letra maiúscula, certo? E também as suas expressões, você também vai identificar essa frase com os sinais de pontuação, todos eles sendo empregados corretamente, certo? Então, crianças, é isso aí. Eu espero que vocês estejam se cuidando, né? Higienizando bem as mãos com água e sabão e ficando em casa para que essa pandemia acabe logo e a gente volte à nossa sala de aula. Tchau, tchau.